Olá, nós somos Samantha O Anderson. E Raquel, e nós vamos apresentar para vocês hoje um caso sobre meningite na emergência pediátrica. Vamos lá? Eram 3 horas da madrugada. O Anderson, recém-formado, estava de plantão na UPA de Feira de Santana, onde atende adultos e crianças. Após atender umas 60 fichas, num plantão muito corrido, finalmente ele encontrou um cantinho para encostar a cabeça após 20 horas de plantão. Naquele momento da madrugada, chega Jailce, muito preocupada trazendo seu filho Matheus, de 7 anos. O Anderson é chamado pela enfermeira. A mãe conta que seu filho, há alguns dias, teve uma gripe forte e hoje estava muito mal. Relatou que ele não quer brincar, só quer ficar deitado e está muito sonolento. Além disso, contou que seu filho está com febre alta há cerca de 10 horas. A última medida foi de 40 graus e não está respondendo ao uso de dipirona. Também iniciou um quadro de vômitos repentinos, já tendo 4 episódios de vômitos nas últimas 8 horas, não conseguindo nem beber líquidos nem comer nada desde então. Ele também tem reclamado desde a tarde de uma dor de cabeça muito forte, tonturas e estava um pouco irritado e choroso, sem conseguir estudar. Reclamando muito que a luz da sala estava incomodando e piorando sua dor de cabeça. A mãe também contou que apareceram manchinhas na pele, nas nádegas, costas, braços e pernas, que surgiram durante a madrugada, sendo motivo para buscar o atendimento. O Anderson estava preocupado com a possibilidade de uma doença grave. Para ajudar no raciocínio clínico, ele disse: Agora eu vou organizar meu raciocínio diagnóstico usando o triângulo de avaliação pediátrica que aprendi com as doutoras Márcia e Cassiane lá no meu internato de pediatria na UESB. O Triângulo de Avaliação Pediátrica, o TAP, se baseia na sequência ABC em inglês. A de aparência, em que se avalia tônus, interatividade, consolabilidade, olhar, fala e choro da criança. Matheus estava prostrado, parecendo fraco, pouco interativo, choroso, um olhar assustado e só queria abraçar a mãe. O B é de esforço respiratório. Devemos avaliar a posição do paciente, o esforço ventilatório e os sons audíveis, sem o estetoscópio. Matheus estava com respiração rápida, fazendo aparente esforço respiratório com uso de musculatura acessória. O C é de circulação. Observamos a cor da pele e se há petequias, púrpura ou lesões hemorrágicas visíveis. Matheus estava pálido e com petequias em partes do seu corpo. Então o Anderson falou: Vou fazer o teste de Tumbler e ver se essas petequias desaparecem à vitropressão. Elas não desapareceram. As petequias geralmente indicam níveis baixos de plaquetas. Matheus está com risco de sangramento e CIVD. Como Matheus não está inconsciente, apesar de sonolento, está responsivo. Sua via aérea, respiração e perfusão não estão totalmente comprometidas. Seguirei rapidamente para a avaliação primária, o ABCDE. Lembrando que devemos usar sempre a sequência: avaliar, identificar e intervir, estando sempre alerta para identificar um problema potencialmente fatal e responder imediatamente a isso. Neste momento, estou pensando em uma doença infecciosa grave. Há uma ampla possibilidade de diagnósticos ainda. Vamos seguir nossa avaliação? Na avaliação da letra A, ou seja, da via aérea, percebe-se que está pérvia. Não há intervenção a fazer no momento. Foi considerado um isolamento respiratório devido a suspeitas diagnósticas. Na avaliação da letra B, ou seja, a respiração, percebe-se uma taquipneia, com 38 incursões por minuto. Matheus utiliza musculatura acessória para auxiliar no esforço ventilatório. Sua saturação na oximetria de pulso é de 88% em ar ambiente, sendo indicado um catéter nasal com 3 litros de oxigênio por minuto, inicialmente passando a ter saturação de 94%. Na letra C, circulação, a ausculta cardíaca era normal.
traçado elétrico sinusal irregular no monitor. Porém, Matheus estava taquicárdico, com 125 batimentos por minuto, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, ou seja, alargado, e pressão arterial limítrofe de 85/52. Foi prescrita a primeira expansão volêmica com 500 ml de cristalóide em 20 minutos, para começar, já planejando os próximos passos de expansão e reavaliação dos parâmetros em breve. O débito urinário era desconhecido. A mãe referiu última diurese ainda na parte da tarde, não sabia informar a quantas horas, sendo então indicada a passagem de sonda vesical de demora. A temperatura axilar no momento era de 40,1 graus Celsius. Na avaliação da letra D, de disfunção, observou-se uma glicemia capilar de 42, realizando-se infusão de glicose a 25%, 30 ml EV em bolos. O Glasgow era de 13, abertura ocular espontânea, falando palavras sem nexo, movimento ativo dos 4 membros. E as pupilas eram isocóricas e fotorreagentes. Na avaliação da letra E, exposição, encontram-se petequias em antebraços, pernas, nádegas e costas, palidez e moteamento em membros inferiores. Rapidamente, seguirei para a avaliação secundária, pois estou com forte suspeita de que estou lidando com uma meningite e esta criança está evoluindo mal. Precisamos otimizar o tempo. Já se sabem os sinais e sintomas da anamnese inicial. A criança tem febre, vômitos em jatos, cefaleia intensa, anorexia, confusão mental, fotofobia, sinais de choque e petequias. Na pesquisa de sinais específicos de irritação meníngea, há rigidez de nuca. E os sinais de Brudzinski? E Kerning foram ambos positivos. Seguindo a avaliação secundária, a mãe nega alergias. Refere o uso de dipirona há 4 horas. No passado médico, há gripes recorrentes e uma internação prévia por bronquiolite quando tinha 1 ano. A última refeição foi o almoço, no dia anterior. Porém, ocorreram muitos vômitos depois. De eventos recentes, refere um episódio gripal há 1 semana e piora significativa do quadro há 10 horas. Devido ao exame físico e à anamnese, tem uma alta suspeição de meningite evoluindo com sepse. Preciso colher o líquor antes da antibiótico-terapia para não falsear o resultado. Tenho pouco tempo para isso, solicitei exames urgentes. Avaliei que o paciente não tem nenhuma contraindicação à coleta de líquor, nem indicação de fazer exame de imagem antes. Não tem papiledema, estava hemodinamicamente no momento, não está em coma, nenhum déficit focal, nem história de trauma ou cirurgia de sistema nervoso central, nem de hidrocefalia. Farei a coleta de líquor e enviarei para análise de celularidade, glicose, proteínas, GRAM e cultura. Iniciei, após coleta de hemocultura e líquor, corticoterapia com dexametasona 4mg, endovenoso de 6 em 6 horas, mantendo por 2 dias, mais a antibiótico-terapia empírica com ceftriaxone, 1,25 gramas, endovenoso de 12 em 12 horas. 30 minutos após o início da antibiótico-terapia, Matheus teve uma crise convulsiva. Foi estabilizado com diazepam endovenoso 0,5 mg por quilo, total de 2,5 ml, com estabilização imediata. Como rebaixou o nível de consciência e estava com Glasgow 8, foi indicada a intubação orotraqueal. O Anderson utilizou um esquema de drogas em sequência rápida para intubação que aprendeu na UTI-PED do HGVC quando ainda era interno e teve sucesso na intubação na primeira tentativa. Um tempo depois chegaram os resultados iniciais dos exames. Gasometria apontou um pH de 7,29, bicarbonato de 17, PCO2 de 26, lactato 9. Hemoglobina de 12, hematócrito de 36%, leucócito de 18.000, bastões 21% e metamielócitos de 1%, plaquetas de 52.000.
PCR de 156, sódio 146, potássio 3,2, magnésio 2, cálcio 9,2, cloreto 104. Sumário de urina normal. Hemocultura instável em aguardo. Análise do líquor veio turvo, pressão de saída elevada, contendo 1000 células por milímetro cúbico, 95% de polimorfonucleares, proteína de 100 mg por ml e glicose de 15 mg por decilitro. A coloração de Gram apontou diplococos gram-positivos. Por conta disso, foi confirmada a suspeita inicial de meningite bacteriana, provavelmente por pneumococo. Foi feito ajuste de prescrição, com isolamento respiratório, repouso, monitorização, dieta zero, venóclise adequada, sedação, antibiótico terapia, corticoterapia, antipirético e antiemético. Matheus ficou estável hemodinamicamente após 3 expansões volêmicas. Não teve novo episódio de convulsão durante a noite. Foi então encaminhado para a UTI do Hospital Estadual da Criança. 2 dias depois, o Anderson foi até o Hospital Estadual da Criança conferir o quadro de Matheus. A hemocultura havia confirmado infecção por pneumococo. Ele havia sido estubado após 12 horas da chegada à UTI. Já estava mais alerta, contactante, estável e as petecas tinham desaparecido. Estava de alta da UTI, indo para a enfermaria para completar o tratamento. Tudo correu bem. A meningite é uma doença com agentes etiológicos variáveis de acordo com a idade e é uma emergência médica, visto que sua mortalidade sem tratamento aproxima-se de 100%. É transmissível por via respiratória e hematogênica. É uma doença inflamatória das leptomeninges, tecidos que circundam o cérebro e a medula espinhal, causando uma variedade de sintomas. No recém-nascido até os 3 meses, os principais micro-organismos são os Streptococcus agalacti, Listeria monocytogenes e gram-negativos entéricos, como Escherichia coli, adquiridas no momento do parto. Dos 3 meses aos 18 anos, os mais frequentes serão a Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza do tipo B. A vacinação reduziu muito a incidência dessa doença nos últimos anos no Brasil e no mundo. Com tratamento, a letalidade varia entre 5% a 30%. Os sintomas se agrupam em síndromes: síndrome toxêmica, síndrome de irritação meningea e síndrome de hipertensão intracraniana. Há uma variabilidade de apresentações. Por exemplo, até 50% das crianças pequenas não têm sinais de irritação meningea. Os sinais mais frequentes são febre, cefaleia, fotofobia, náuseas e vômitos, irritabilidade, pode haver letargia, choro inconsolável, coma, rigidez de nuca e abaulamento de fontanelas nos bebês menores de 1 ano. Petequias são comuns em infecções por meningococo, mas qualquer meningite bacteriana pode desenvolvê-las. Para o diagnóstico, é importante fazer hemocultura e estudo do líquor. Importante observar contraindicações para a punção lombar. As características do líquor são uma pressão de abertura aumentada, aumento de polimorfonucleares, uma glicose de menos de 40, cultura positiva em até 80%. A coloração de Gram pode indicar a etiologia. Adicionalmente, pode-se fazer cultura de petequias, PCR para diferenciar de quadro viral e um TC de crânio, para afastar contraindicações da punção lombar quando for necessário. Ao falarmos do tratamento, devemos sempre lembrar do isolamento de gotículas nas primeiras 24 horas de antibiótico. Além disso, o suporte é indispensável. A antibiótico terapia empírica deve ser iniciada em 1 hora. Para os recém-nascidos até os 3 meses, é indicado cefotaxima e ampicilina. Para os maiores de 3 meses, ceftriaxona, 100 mg quilo dose, sendo o máximo de 4 gramas dia. Para corticoterapia, iniciar 20 minutos antes do antibiótico, de preferência dexametasona 0,15 mg quilo dose.
As complicações podem ser coma, choque séptico, comprometimento de pares cranianos, principalmente sétimo e oitavo par, secreção inapropriada de ADH, efusão subdural estéril, empiema subdural, ventriculite, hidrocefalia e sequelas variáveis, como surdez, cegueira e retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. A profilaxia deve ser iniciada em até 24 horas após o diagnóstico. Na doença meningocócica, todos os contatos devem receber a profilaxia, assim como profissionais de saúde que tiveram uma maior exposição ao paciente e não utilizaram EPIs. A droga de escolha é a rifampicina. Por hemófilos influenza, todos os contatos receberão a profilaxia caso haja crianças menores de 4 anos e não vacinadas, crianças imunodeprimidas e creche com mais de 2 casos.